e amigas, acabei de ler essa obra incrível. E bota incrível nisso. Livrai-nos do Mal, da autora inglesa Rose Wilding, uma publicação da editora Record. E realmente, gente, esse livro me surpreendeu e já entrou para a lista dos melhores livros de 2024. E talvez eu acho que ele pode também entrar para a lista dos melhores livros da vida. Realmente, o que se encontra aqui é tenebroso, mas totalmente atraente. Mas quando eu digo atraente, não fique pensando que eu concorde com as atitudes dos personagens, com as situações. Não, de forma alguma. Eu discordo totalmente de tudo que essas pessoas fizeram. Mas para vocês terem clareza por que eu discordo, vocês terão que assistir essa resenha até o final. Porém, apesar de discordar também, eu diria que esse livro ele é um material bastante elucidativo no sentido de compreensão da vida humana e principalmente compreensão da alma feminina, pois a obra praticamente ela é vivida por mulheres. Sim, todas as narrativas têm como protagonistas a figura de mulheres. Homens aparecem? Sim, homens aparecem, mas eles são meras figuras decorativas, com exceção de um homem, e esse único homem ele tem um papel importante dentro dessa obra, que é o papel do vilão. Eu acho que até agora vocês estão ficando bastante curiosos a respeito do que compõe a narrativa dessa obra. E eu entendo por quê. Porque realmente Livrai-nos do Mal é aquele livro que nos prende, que desperta uma curiosidade, mas também é um livro estranho por causar reações adversas nas pessoas. Existem pessoas que amaram esse livro, amaram demais, e eu faço parte desse grupo. Mas também existem pessoas que odiaram. E por conta dessa questão de amor e ódio, é aí que eu vou dar um alerta importante para vocês a respeito da classificação que vocês vão encontrar a respeito desse livro, especialmente se vocês olharem a classificação dentro do Scoob. Na última vez que eu olhei a classificação dessa obra no Scoob, ela estava classificada com 3,9. 3,9 é quase um 4. É uma nota que eu diria que significa de regular para bom, sabe? Tá aí entre regular e bom. Então, vendo essa nota, à primeira vista, o que acontece? Nós vamos ter a impressão de que esse livro foi considerado, assim, regular por todas as pessoas. Mas olhar a nota final, a nota que é dada por uma média aritmética, nos traz alguns equívocos, que é justamente esse, de achar que é um livro regular. Na realidade, o livro, como eu já disse antes, ele causou um grande ódio por parte das pessoas e também causou uma espécie de atração, um livro assim que foi bastante elogiado. Como compreender isso? Temos que entender, temos que esclarecer o que é uma média aritmética. Média aritmética é a soma das classificações que as pessoas deram
dividido pelo número de pessoas. Exemplo, 2 pessoas, elas vão classificar um livro. Aí uma dá nota 2 e a outra dá nota 4. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Então a média aritmética é 3. Aí vamos pensar na questão. Olha só, vocês viram lá 3,9. Mas se vocês olharem as notas individualmente, a maioria das notas foram 1 e 5. De maneira mais simplificada, podemos dizer que é uma situação como se fosse 2 pessoas classificando. Uma dá nota 1, a outra dá nota 5. 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Aí você pensa, você vendo a nota 3, nossa, regular. Mas na realidade nós não temos um livro considerado regular. Nós temos um livro que foi odiado pela pessoa que deu nota 1 e foi amado pela pessoa que deu a nota 5. Então eu convido vocês, caso vocês olhem resenhas escritas, olharem as classificações de maneira individual para que vocês percebam isso. O quanto esse livro foi odiado e o quanto esse livro foi amado. Ele passou longe de ser regular. E esse perdão. E esse ódio também é algo assim que eu creio que vai aguçar a curiosidade de vocês, porque realmente é uma obra que prende. É uma obra que, mesmo quando você tem que largar por um motivo ou outro, você fica curioso. E eu vou lhes dizer o seguinte: o livro tem gatilhos? Sim, muitos, mas muitos gatilhos. Mas eu confirmo, eu afirmo, sei lá qual é o melhor verbo para expressar a ideia, que vale a pena, mesmo que ele te cause uma certa sensação de mal-estar, insistir na leitura, pois as reflexões a respeito da figura humana e especialmente das mulheres são excepcionais. É um livro assim, ó, para deixar você pensando por muito tempo. Tanto é que quando eu tinha que largar, eu não conseguia deixar de pensar na cena, nos acontecimentos, e gerava um certo pânico em mim, sim, pânico, curiosidade e também pensamentos de como solucionar os problemas aqui descritos. Livrai-nos do mal tem como título original Speak of the Devil, que significa falando do diabo. E eu acho que esse título é muito mais coerente do que livrai-nos do mal. Eu não entendo também por que certas traduções, porque realmente nesse livro você acaba meio que encontrando o diabo encarnado aqui, ó, nesse mundo. Tem muita coisa horrorosa. E o surpreendente não é que o livro seja narrado num tom horroroso. Até nas coisas horrorosas há um tom ameno. E a gente entende esse tom ameno como uma espécie de deboche dessa maldade, ou uma espécie de naturalização da maldade, que é algo bastante perigoso. E por isso eu também já tenho certeza que vocês vão querer esse livro, e na descrição desse vídeo vou deixar o link de compra, porque vocês vão sair correndo para comprar essa obra depois de ouvirem a minha resenha, a não ser que esteja faltando din-din no bolso de vocês. Aí é compreensível. Faltando din-din, ninguém pode comprar. Mas tendo din-din, olha, comprem. Então,
O livro ele vai começar com uma das cenas mais pesadas que eu vi na minha vida, que eu li na minha vida. 7 mulheres estão dentro de um quarto de um hotel. E nesse quarto elas estão contemplando uma cabeça decepada. Sim, um homem teve a sua cabeça decepada. Essa cabeça se encontra nesse quarto de hotel e as mulheres estão ao redor dessa cabeça. Dentro dessa cena pavorosa, era de se esperar que elas também estivessem apavoradas. Mas o que nos assusta é que elas estão até que meio que tranquilas. O sentimento predominante dessas mulheres é o sentimento de curiosidade e também o sentimento de alívio por encontrar aquele homem morto. Nós já entendemos logo de cara que essas 7 mulheres odeiam aquele homem e por isso o alívio. Mas a curiosidade vem que nenhuma delas, com exceção da assassina, é claro, sabe quem é a verdadeira assassina daquele homem. E a preocupação em saber quem é a assassina não é no sentido de condenar aquela mulher. Fica evidente que elas estão meio que querendo até parabenizar essa mulher pelo grande ato heróico de ter tido a coragem de eliminar aquele diabo da vida delas. E isso nos deixa também bastante curiosos. O que esse homem aprontou com 7 mulheres para que todas tenham esse ódio quase não, gente, para que elas tenham esse ódio mortal em relação a ele. E elas estão ali olhando, nenhuma delas confessa, e nós ficamos sabendo que essas mulheres elas já estavam se reunindo antes, tramando uma vingança contra esse homem. Não tinham a ideia de matá-lo exatamente, mas de se vingar de uma maneira pesada. Porém, uma lá executou a vingança. Até na capa fala: 7 mulheres queriam justiça, uma delas teve sua vingança. Eu diria, uma delas executou a vingança. Mas, na realidade, não foi apenas uma delas que teve a sua vingança. Todas tiveram a sua vingança por meio da atitude dessa assassina, dessa justiceira. Como nenhuma se manifestou, nenhuma se declarou assassina, elas resolveram fazer uma espécie de pacto. Que seria: nenhuma delas vai ficar procurando descobrir quem é a assassina para dedurar. Longe disso. A realidade é que elas queriam até saber quem é a assassina para protegê-la. Como nenhuma teve a coragem de se manifestar, então o que elas vão fazer? Elas vão deixar o cenário daquele quarto pronto, de forma que ele se torne impossível de descobrir que elas estavam ali presentes naquele quarto e que elas sejam suspeitas daquele assassinato. E quem tem a ideia, assim, de fazer isso é uma repórter que foi abusada por esse homem no passado. Aliás, essa repórter é meio que a líder do grupo. E essa repórter propõe em colocar a cabeça de uma forma que dê a ideia que o caso desse assassinato esteja ligado com determinados crimes que estavam ocorrendo na época. Nessa data, 31 de dezembro de 1999, essa mulher ela tinha conhecimento que estavam ocorrendo sacrifícios de animais e que havia uma policial investigando esses assassinatos de animais que eram feitos por conta de
sacrifícios religiosos. Inclusive, quando os animais eram sacrificados, nas paredes eram feitos desenhos meio, sabe, de rituais religiosos, aqueles rituais satânicos. Então ela, embora o assassinato daquele homem não tenha nenhuma ligação com o ritual satânico, elas monta lá, ó, deixa a cabeça no meio, na mesa, coloca os desenhos, para que assim que aquela cabeça fosse descoberta, as pessoas, os investigadores ligassem: olha, sempre foram animais, agora já resolveram sacrificar um homem, deixaram a cabeça, o corpo nós não fazemos ideia de onde está. Aliás, essas mulheres também não sabem onde está o corpo daquele homem, só viram a cabeça. É claro que a assassina sabe, mas a assassina, como eu já disse, não se manifestou. E ali nós vemos elas deixando o cenário perfeito para fazer essa ligação equivocada. Acredito eu que elas foram espertas por terem deixado as evidências do crime dessa maneira. Porém, por outro lado, eu acredito que elas acabaram também meio que prejudicando uma outra investigação. Porque, imagine, tinha esses crimes aí contra os animais. Um investigador que de repente poderia estar ali, ó, quase concluindo a solução daquele crime, vai por outro caminho que tem nada a ver. Elas pensaram somente nelas, não pensaram nos animais, nos donos desses animais, mas eu até compreendo porque elas tiveram essa atitude, né? A questão da segurança delas falou mais alto. E aí o livro vai prosseguindo com capítulos que vai nos evidenciando o quanto esse homem, que se chama Jamie, era escroto, o quanto ele foi cruel. E como que esses capítulos vão prosseguindo? Eu vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante. Vejam que o primeiro capítulo tá 31 de dezembro de 1999. É um capítulo narrado em terceira pessoa. Aí depois, como é que os capítulos vão prosseguindo? Eles vão prosseguindo assim. Tem o nome de uma mulher e a data. Caixa, por exemplo, aqui, ó. Caixa, 31 de dezembro de 1999. Depois o outro vai, ó, vocês vão vendo, vou mostrar só mais um capítulo para vocês. Caixa, 3 de janeiro de 2000. Aliás, eu até pulei alguns capítulos aqui, então já que eu pulei, vou mostrar outro. Maureen, 6 de janeiro de 2000. E os capítulos sempre vão seguir esse estilo: o nome de uma mulher e uma data. As datas geralmente estão, na maioria, no ano 2000, mas tem algumas datas que estão na década de 60, algumas em 80, década de 80, e outras em 1990. E o nome da mulher não indica que ela esteja narrando aqueles fatos, como acontece em alguns livros. O nome da mulher significa que ela é a protagonista daquela cena. Então nós vemos um narrador em terceira pessoa que coloca essas mulheres como protagonistas e vai descrevendo fatos presentes que correspondem à investigação do crime e vai colocando fatos do passado, mostrando o porquê delas estarem com tanta raiva. E nós vamos percebendo que o Jamie fez coisas horrorosas, do tipo abusar sexualmente de alguma delas, contar mentiras, explorar no sentido profissional. Nem tudo é abuso sexual, mas ele
profissionalmente rouba o sucesso, o crédito de uma determinada mulher. Enfim, tudo de ruim que esse homem pode fazer em relação a mulheres, ou melhor, o que os homens podem fazer em relação a mulheres, o Jamie ele personifica. Não é à toa que na língua original ele é chamado de Devil, diabo, porque realmente ele foi o diabo na vida delas. E entendo que nós sempre imaginamos o diabo com aquela figura horrorosa, com capa vermelha, chifres, etc. Só que o diabo aqui, ele é mais daquele diabo tipo série de Netflix, que é um homem atraente, assim, bonitão, que vai manipulando as mulheres. E, no caso delas, ele acaba gerando um ódio mortal por parte delas. E conforme nós vamos avançando nessa leitura, nós vamos compartilhando dos mesmos sentimentos dessas mulheres, ficamos com ódio dele, nós vemos o quanto ele é ruim e às vezes dá a impressão do que ocorreu com ele foi pouco diante de tantas crueldades. E a forma gelada em que a narração é feita não ameniza os crimes dele, mas não deixa com mais raiva, porque eu acho que a autora ela evidenciou aquilo que a sociedade faz. O homem pode ser cruel com as mulheres, mas sempre tem alguém que narra de uma maneira sutil para tentar camuflar. Então nós temos essa narrativa camuflada, mas que para quem viveu, a pessoa ela sente na pele o quanto esse tipo de coisa ela é realmente cruel. Eu acredito que o livro ele seja bem contextualizado por estar mostrando fatos que remetem aos anos 60, 80, 90 e esse início de ano 2000. É uma época em que as mulheres elas não têm grande voz, mas elas já começam a ficar perturbadas com determinadas coisas. Na realidade, elas sempre ficaram perturbadas, mas elas não tinham uma determinada coragem de falar. Hoje eu acredito que a maioria das mulheres não se deixariam submeter a esse tipo de crueldade. Talvez uma ou outra, mas naquela época era algo um tanto mais comum. Mas esse algo tanto mais comum é o que nos serve realmente de alerta. Ou seja, ele evidencia que, olhando com a nossa mentalidade de hoje, uma mulher que passa por esse tipo de tortura, ela já tem logo que se desvencilhar do homem. No caso delas, elas não se desvencilharam. Elas foram suportando, 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 e até que elas acabaram se reunindo. E nessa reunião, elas ainda não tomaram providências, aí acabou estourando nisso. Se a reação delas fosse outra, e até eu diria que se a reação da primeira fosse mais concreta, talvez ele não tivesse espaço para fazer com a segunda, com a terceira e com a quarta. Se bem que eu entendo que a primeira ela fez. A primeira ela denunciou na polícia, só que a polícia ficou no deboche. E como ela não conseguiu credibilidade por conta desse deboche da polícia, ela foi atrás das outras mulheres para se reunir. Mas a segunda eu acho que poderia já ter tido uma atitude mais eficaz, mas não ocorreu. Mas nem por isso, apesar delas não terem tido uma atitude eficaz, eu as condeno. Porque realmente, dentro daquele contexto histórico, elas acabaram fazendo o comportamento normal. Não seria justo culpar as vítimas por estarem sendo abusadas. Mas fica aquela reflexão: se você é mulher, existem
outros caminhos que as mulheres daquela época, as mulheres retratadas nesse livro, não tinham conhecimento. Tanto é que, no final da obra, nós temos fonte de apoio. Daí fica a mensagem: lutem. E hoje também o livro nos leva a pensar que, nesse tempo, o que predominava, ou melhor, o que era falado mais explicitamente, eram as relações de homens e mulheres. Hoje nós temos uma abertura para poder falar das relações de maneira diferente. Hoje podemos falar abertamente de relações de homem com homem, de homem com mulher, que sempre foi dito. Podemos falar de relações de mulheres com mulheres. Nós temos relações de mulheres trans, cis, homens cis. Nós temos uma gama de relações. E todas essas relações podem trazer um certo abuso em suas atitudes, uma certa toxicidade. E então, se você está dentro de uma relação, não importa se ela é com homem, mulher, trans, cis, mas você está se sentindo incomodado, não deixe que a coisa vá te sufocando, te pressionando, a tal ponto que, para resolver, você tem que ter essa atitude explosiva de matar, decapitar uma cabeça, sabe? Eu acredito, se a gente começar a se policiar, nós podemos resolver esses problemas de maneira justa, mas sem precisar utilizar de tanta violência. Eu acho que nós já podemos cortar o mal pela raiz, não esperar que a árvore cresça e saia aí produzindo frutos maléficos. Eu penso que livrai-nos do mal nos traz essa grande mensagem. Não fica aí procrastinando numa aceitação que está te machucando. Vamos à luta, vamos vencer. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Sem sombra de dúvidas, Livrai-nos do Mal é um livro excelente, apesar de todas as cenas horrorosas, por conta dessas reflexões que devem promover atitudes concretas em prol do bem dos seres humanos. Agora, certeza, diz aí para mim, vocês não estão loucos para ler Livrai-nos do Mal? Mesmo sabendo que algumas pessoas odiaram esse livro? Olha, eu sabia, eu tinha consciência que muitas pessoas odiaram, e mesmo assim eu li e eu não me arrependi. E eu acredito que eu vou sair recomendando esse livro para as pessoas entenderem que elas não têm que ficar com a cabeça baixa diante de certos problemas, mas também não precisa chegar no ponto que elas chegaram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui e livrai-nos do mal.